A vida é uma sequência de tentativas, acertos e, inevitavelmente, erros. Desde pequenos, somos condicionados a ver o erro como algo negativo, algo a ser evitado a todo custo. Na escola, somos punidos por respostas incorretas. No trabalho, falhas podem significar críticas ou até demissões. No entanto, o filósofo estoico Epicteto, que viveu sob as condições mais adversas, como escravo sob o Império Romano, nos ensina que o erro não é um inimigo, mas um mestre. Neste vídeo, exploraremos profundamente como os ensinamentos de Epicteto podem nos ajudar a transformar nossa relação com os erros. Veremos que, longe de serem motivos para vergonha ou desespero, os erros são oportunidades valiosas de crescimento, desde que saibamos interpretá-los corretamente. O princípio fundamental: o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto inicia seu Encheiridion, manual, com uma das máximas mais importantes do estoicismo. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Sob nosso controle estão nossa opinião, nosso impulso, nosso desejo, nossa aversão. Em suma, tudo. O que é nosso próprio fazer. Não estão sob nosso controle nosso corpo, nossas posses, nossa reputação, nossos cargos públicos. Em suma, tudo o que não é nosso próprio fazer. Por que essa distinção é crucial para lidar com erros? Muitas vezes, nosso sofrimento em relação aos erros vem de uma confusão entre o que realmente dependeu de nós e o que foi influenciado por fatores externos. Exemplo 1. Você se preparou para uma entrevista de emprego, estudou a empresa, treinou suas respostas, mas mesmo assim não foi selecionado. O que você controlava? Sua preparação, sua postura, sua honestidade, o que você não controlava? A decisão do recrutador, a concorrência, fatores econômicos. Conclusão estoica: se você fez sua parte com excelência, não há motivo para se culpar. Exemplo 2. Você comete um erro em um relatório importante no trabalho. O que você controlava? Revisar o documento com atenção, pedir feedback antes de enviar. O que você não controlava? Pressões de tempo, falta de informações claras, distrações no ambiente. Conclusão estoica: assuma responsabilidade pelo que era seu dever, mas não se torture por fatores que estavam além de você. Exercício prático: a técnica da dúvida estoica. Toda vez que um erro acontecer, pergunte-se: o que especificamente dependeu de mim? O que estava fora do meu alcance? O que posso aprender disso para melhorar? Essa prática evita a autocrítica excessiva e direciona sua energia para o que realmente importa: o crescimento. Erros. Como professores, não como castigos. Epicteto dizia: as dificuldades revelam os homens. Ou seja, não é quando tudo dá. Certo que mostramos nosso caráter, mas sim quando as coisas dão errado. Como os estoicos viam o erro? Para os estoicos, a vida é como uma escola onde os erros são lições disfarçadas. Analogia do ferreiro. Um ferreiro não julga o metal por ser duro ou quebradiço. Ele simplesmente o molda com fogo e marteladas. Da mesma forma, os erros nos martelam para nos tornarmos mais resilientes. Analogia do atleta. Um lutador não melhora apenas vencendo, mas sendo derrotado, analisando seus erros e ajustando sua estratégia por casos reais de erros, que viraram lições. Thomas Edison. Antes de inventar a lâmpada, ele falhou mais de 1000 vezes. Sua famosa frase: não falhei 1000 vezes, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. J.K. Rowling. Seu livro Harry Potter foi rejeitado por 12 editoras antes de ser publicado. Ela usou essas rejeições como motivação para melhorar sua obra. Exercício prático: reescreva seu erro. Como uma lição, pegue um erro recente e responda: o que esse erro me ensinou sobre mim mesmo? Como posso usar isso para ser melhor no futuro?
A aceitação radical. Amor fati. Amar o seu destino. Epicteto ensinava que devemos não apenas aceitar o que acontece, mas amá-lo, pois tudo contribui para nosso crescimento. Não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que os eventos aconteçam como acontecem, e você será feliz. Como praticar o amor? Fati nos erros. Passo 1. Pare de resistir ao erro. Ele já aconteceu. Passo 2. Encontre o benefício oculto. Exemplo: perdi meu emprego, mas agora tenho tempo para repensar minha carreira. Falhei na prova, mas isso me mostrou que preciso mudar meu método de estudo. Passo 3. Agradeça pelo aprendizado. Exercício: diário do amor. Fati toda noite, escreva: quais erros cometi hoje? Como eles me ajudaram a crescer, pelo que posso ser grato apesar deles. 4. O perigo dos julgamentos excessivos. Epicteto alertava: não é a morte ou a dor que é terrível, mas o medo da morte ou da dor. Da mesma forma, não é o erro que nos machuca, mas o significado que damos a ele. Como nossos pensamentos amplificam o sofrimento. Pensamento catastrófico: errei, agora todo mundo vai me achar incompetente. Generalização excessiva: se falhei nisso, sou um fracasso em tudo. Técnica estoica para neutralizar julgamentos. Descreva o erro objetivamente, sem emoções. Exemplo: enviei um e-mail com dados incorretos. Pergunte-se: isso realmente vai importar daqui a 5 anos? Substitua pensamentos negativos por lições. Isso me ensinou a revisar melhor meus e-mails. 5. Ação corretiva. Do arrependimento à reparação, Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja disposto a ser visto como um tolo. Isso significa que corrigir um erro muitas vezes exige humildade. Passos para transformar erros em ações construtivas. Assuma total responsabilidade, sem desculpas. Peça feedback. Pergunte como você pode melhorar. Crie um plano de ação. Vou revisar meus projetos 3 vezes antes de enviar. 6. A prática constante, ascesis, transformando erros em hábitos de excelência. Epicteto comparava o aperfeiçoamento moral ao treinamento de um atleta olímpico. Assim como um lutador não se torna campeão sem repetir milhares de golpes, não desenvolvemos sabedoria sem enfrentar e analisar nossos erros. O treinamento estoico. Diário meditação matinal. Praemeditatio malorum. Antes de começar o dia, visualize mentalmente os possíveis erros e contratempos que podem ocorrer. Pergunte-se: se eu cometer um erro hoje, como lidarei com sabedoria? Exemplo: um professor pode imaginar: se um aluno questionar minha explicação e eu não souber responder, direi: não sei, mas vou pesquisar, em vez de inventar uma resposta. Registro de falhas. Hipomnemata. Mantenha um caderno para registrar. O erro cometido ou que estava sob seu controle. Uma lição concreta modelo. Erro: perdi a paciência com um colega de trabalho. Controle: minha reação. Lição: respiração antes de responder quando estiver irritado. Exercícios de humildade. Propositalmente coloque-se em situações onde você pode errar para praticar a aceitação. Aprenda uma habilidade nova em público, como tocar violão. Peça feedback crítico sobre seu trabalho, como Epicteto ensinava: se queres ser escritor, escreve mal até aprender a escrever bem. Estudos de casos históricos. Marco Aurélio. Em suas meditações, o imperador registrava diariamente seus erros como governante, como: hoje deixei-me irritar por trivialidades, seguido de correções. Sócrates. Sua famosa declaração: só sei que nada sei, era um exercício ativo de reconhecer erros de pensamento. A liberdade interior. Quando os erros deixam de ser uma ameaça. Estágio final do ensino de Epicteto é alcançar
o que os estoicos chamam de apatheia, não no sentido moderno de apatia, mas como liberdade das paixões perturbadoras. Como os erros se tornam neutros. Despersonalização do fracasso em vez de "eu sou um fracassado", pense "isso foi um resultado indesejado". Técnica: reescreva mentalmente o erro em terceira pessoa. João cometeu um erro no relatório. João pode corrigir assim: a arte do reenquadramento liste 3 benefícios paradoxais de cada erro. Exemplo para: perdi um cliente importante. Agora tenho tempo para clientes mais alinhados com meus valores. Isso me forçou a melhorar meu processo de vendas. Aprendi a não depender de um único cliente. Rituais de renovação simbolize a superação. Escreva o erro em um papel e queime ou faça uma caminhada refletindo o que esse erro me permitirá fazer diferente. O paradoxo estoico: quanto mais você pratica aceitar erros, menos você os comete, por agir com atenção plena. Menos eles te afetam, por perderem o poder de causar vergonha. Mais você os usa como degraus, transformando obstáculos em caminhos. Conclusão ampliada. A sabedoria imperfeita, Epicteto, que mancava de uma perna devido aos maus tratos da escravidão, personificava seu ensino. A limitação física não me impede de ser livre, pois minha mente é minha cidadela. Da mesma forma, nossos erros, quando bem interpretados, fortalecem nossa resiliência psicológica. Síntese das 8 lições. Práticas. Controle. Separe o que era sua responsabilidade do que não era mentalidade. Veja erros como professores rigorosos. Aceitação. Pratique amor fati. Ame o que acontece, julgamento. Neutralize pensamentos catastróficos, reparação. Transforme culpa em ação corretiva, compaixão. Trate-se como trataria um amigo em erro, treino. Use técnicas como hipomnemata e praemeditatio, liberdade. Desarme o poder emocional dos erros. Exercício final. Carta estoica a si mesmo. Escreva uma carta detalhada. Caro, seu nome. Hoje você cometeu erro. Isso aconteceu porque análise objetiva. O que você pode controlar é listar ações. 3 lições são: 1, 2, 3. Daqui a 1 ano, isso terá te ensinado benefícios futuros. Assinado, sua versão mais sábia. 8. Autocompaixão estoica. O equilíbrio entre responsabilidade e auto-perdão. Epicteto ensinava. Se alguém te disser que certa pessoa fala mal de ti, não te defendas das críticas, mas responde: certamente ele não conhece meus outros defeitos, ou não falaria apenas destes. Esta frase revela um dos insights mais profundos sobre lidar com erros: a capacidade de reconhecer falhas sem autodestruição. Por que a autocompaixão é essencial no estoicismo? Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não prega a autocrítica implacável. Epicteto fazia uma distinção crucial: responsabilidade estoica. Reconhecer o erro com clareza. Eu falhei nisso. Autoflagelação inútil. Generalizar. Eu sou um fracasso. Como praticar a autocompaixão estoica? Método 1. O diálogo interno de Sócrates. Quando errar, pergunte-se: o que um mentor como Sêneca diria sobre esse erro? Terceirize a perspectiva. Que conselho daria a um amigo na mesma situação? Aplique a si mesmo. Método 2. A cerimônia do perdão estoico. Escreva o erro em um papel, diga em voz alta: como humano errei. Como estoico, aprendo. Queime o papel. Simbologia de transformação. Método 3. A contabilidade moral de Musônio Rufo. Crie uma tabela semanal. Data, erro, fator controlável. Lição, reparação 1507. Fui grosseiro com Maria, tom de voz, comunicação não violenta, pedi desculpas e sugeri café para realinhar. Casos reais de autocompaixão, transformadora Michel de Montaigne.
Após cometer um erro político que o baniu da vida pública, escreveu: "Meus erros estão agora plantados em minha memória, não como cicatrizes, mas como sulcos onde semeio novas sabedorias." Nelson Mandela, durante seus 27 anos de prisão, mantinha um ritual diário de revisão onde dizia: "O erro de hoje é o degrau para o amanhã." O paradoxo da autocompaixão estoica. Quanto mais você reconhece erros sem drama, analisa com frieza estratégica, repara com ações concretas, menos você precisará de perdão, porque estará transformando falhas em alavancagens. Errar não é o oposto do sucesso, é o seu combustível. Como Epicteto nos ensinou através de sua própria vida, marcada pela escravidão e pela superação, nossas quedas não nos definem. O que fazemos após levantar é que escreve nossa verdadeira história. O caminho estoico da maestria pessoal, da resistência à aceitação. Pare de lutar contra a realidade dos seus erros. Como o ferro na forja, só nos tornamos mais resistentes quando aceitamos ser moldados pelas experiências difíceis. 2. Do julgamento à compreensão substitua: por que eu errei? Por o que esse erro veio me ensinar? A primeira pergunta leva à culpa, a segunda à evolução. Da teoria à prática. Sabedoria estoica não se mede pelo que sabemos, mas pelo que aplicamos. Seu diário de erros, Hipomnemata, deve ser seu manual de instruções para uma vida melhor. O legado dos que souberam cair. Leonardo da Vinci mantinha um caderno de erros geniais, onde registrava falhas em pinturas e inventos como passos necessários. Abraham Lincoln colecionou derrotas políticas por décadas antes de se tornar o presidente que mudou os Estados Unidos. Você, neste exato momento, está escrevendo sua história de resiliência através de cada erro superado. Hoje mesmo, escolha um erro recente e aplique o método EPR, Epicteto, Pensamento, Reparação. Examine o que estava sob seu controle. Pergunte: que lição estoica isso contém? 3. Repare ou aprenda de forma concreta. A sabedoria de Epicteto ecoa através dos séculos, não porque ensine a evitar erros, mas porque revela a arte sagrada de transformar tropeços em passos. Seu maior legado não será uma vida sem quedas, mas a coragem de sempre levantar-se mais sábio. A dificuldade mostra do que o homem é feito.